Vamos falar hoje sobre conhecimento e os seus efeitos para o lado bom ou ruim das empresas. Pensem, os senhores, o seguinte: uma empresa, ela se compara a um corpo humano. Então vamos a um exemplo. Pensem da seguinte maneira: se o corpo humano, como doença, encontrar um bom médico, as possibilidades de cura são expressivas. De igual forma, as empresas, quando têm os seus problemas, digamos assim, as suas soluções a serem encontradas, a serem criadas, elas também encontram ou estarão em melhores mãos quando os seus sócios ou proprietários tiverem os conhecimentos necessários. Porque uma coisa é certa: quanto mais preparado estiver o sócio, maiores, sem dúvida, são as possibilidades de o negócio dar certo como um todo. Um detalhe importante é que, assessorando empresas das mais diversas formas e tipo, e todas com dificuldades financeiras, quando eu parei para analisar as histórias matemáticas de cada uma delas, uma coisa é certa, e eu não tenho a menor dúvida, de que todas, sem exceção, estiveram sendo administradas por pessoas sem o conhecimento necessário para o caso concreto. Vamos a um exemplo. Nós tivemos empresas que, na verdade, os seus sócios lá no início da empresa, porque tinha um mercado, tinha uma competição, enfim, tinha um momento econômico e circunstancial especial, até que lá, naquela época, eles conseguiram administrar a empresa. Só que com a mutação que o tempo e os eventos trazem, aquelas pessoas que naquele tempo estavam, vamos assim dizer, à altura que o negócio exigia, com o passar do tempo elas ficaram para trás. E é aqui que está o perigo, tá ok? Um exemplo assim concreto. Quando eu chego nas empresas e faço perguntas pontuais para os sócios em relação à gestão, cálculo de preço, produto, prejuízo, concorrência, margens, contabilidade, regras tributárias e assim por diante, é assustante as respostas que vêm. Os caras assim não sabem, muitos deles, com todo respeito, não sabem nem o que estão fazendo dentro das empresas. E é aqui que está o perigo. Uma pergunta que de repente todos se fazem e me fazem é, na verdade, por quê? O porquê que o conhecimento é tão falado, tão comentado e tão exigido dentro das empresas? Senhores, a empresa é uma atividade econômica. Tudo nela tem que ser levada ou gerida para que dê lucro. Só que esta coisa não é tão simples assim. Nós temos um ordenamento jurídico complexo, temos um mercado relativamente competitivo, nós temos uma mão de obra desqualificada. Posso até dizer aos senhores que existe uma certa deficiência, até mesmo por corpo técnico, e isso tudo faz com que a cada dia os empresários em si tenham que ter melhores qualificações. E quando eu digo qualificações, eu estou falando, na verdade, de conhecimentos. Então, o empresário deixou de ser o cara que apenas apita a partida. Ele passou a apitar a partida, defender no gol, chuta o pênalti e ainda tem que, abre aspas, xingar a mãe do juiz. Conclusão: o empresário de hoje tem que estar preparado. E esse preparado quer dizer, tem que ter nele o conhecimento necessário. Outro ponto que de repente me preocupa dentro das empresas é que quando falta, na verdade, conhecimento, o que falta, em verdade, é gestão. Porque quando a gestão fica comprometida,
Pensem os senhores e as senhoras que a empresa é um corpo. E como corpo, a gestão é a direção. Então, nós temos um corpo econômico, uma célula econômica, na verdade, andando para todas as direções quando eu pego um empresário totalmente despreparado. Também é importante dizer e lembrar que o domínio do conhecimento torna o negócio como um todo muito mais fácil de se administrar. A coisa fica mais estratégica, digamos assim, as decisões são mais assertivas. Enfim, o administrador passa a fazer a coisa certa. E é isto que o negócio como um todo exige. Vamos a um exemplo concreto. É normal que pessoas venham consultar comigo e me façam uma pergunta bem básica. O que eu preciso saber para mim começar uma empresa? Aí a resposta é simplesmente assim, tudo. E aí muitas pessoas ficam incrédulas com a resposta e retrucam dizendo assim, tudo o quê? E aí eu volto a dizer, tudo. E é aqui que está o problema. As pessoas pensam que para administrar uma empresa que faça pães, só precisa entender de pães. Não. Aquela que simplesmente, digamos assim, uma empresa que venda material de limpeza, só precisa entender de material de limpeza. Isso é um erro, não é verdade. Assim como o cara que é dono do supermercado ou da fábrica, ele não precisa conhecer de supermercado e fábrica, ele também precisa conhecer desses setores. Tá? Então, a verdade é que o administrador de hoje, o gestor de hoje, ele passou a ser, digamos assim, um portador por excelência do conhecimento da sua atividade fim, no nosso exemplo do cara da fábrica, o cara do mercado e assim por diante, e também ele tem que conhecer de mercado, de finanças, de gestão, principalmente de gerência, ele tem que ser um líder nato. A conclusão que se chega é a seguinte, meu povo, por favor, conhecimento. Conhecimento nunca é demais. E uma coisa é certa, cada vez que vocês ficam mais sábios, os problemas reduzem nas mesmas proporções de grandeza. Ok? Bons conhecimentos, bons estudos. Até breve.